A Sra. Ministra fez uma grande propaganda por Portugal ter sido o primeiro a apresentar o PEPAC em Bruxelas, mas depois não conseguiu produzir as regulamentações em tempo célere. Aliás, as regulamentações foram publicadas muito pouco tempo antes do início das candidaturas, que foi agora dia 1 de março, e, portanto, muitos agricultores e muitas confederações se queixam de não ter tido conhecimento atempado dessas mesmas regulamentações. Também é verdade que estas novas regulamentações e o acesso aos fundos do novo PEPAC, afinal, vai mesmo passar a ser competência da CCDR. E, portanto, nós temos que chamar a atenção aqui de uma coisa, Sra. Ministra, é que Portugal apresentou muito celeramente o programa da estratégia da PAC em Bruxelas, mas deixou de fora, os Açores e da Madeira vão funcionar de maneira diferente de que funciona no continente. E na nossa opinião, na opinião, sim, porque nos Açores e da Madeira não passarão para as CCDRs, presumo eu, e, portanto, está aqui uma impossibilidade de executar o PEPAC, como a Sra. Ministra está a dizer, e cada CCDR vai ter um poder de decisão sobre as suas matérias e, mais grave ainda, a Sra. Ministra há pouco disse e desdisse que, afinal, o diretor regional não percebeu muito bem se ia passar realmente a vice-presidente ou se ia ser eleito e ia passar a ser um dos vogais da administração da CCDR, mas o que a Sra. Ministra acabou por dizer é que o lugar de diretor regional da Agricultura vai deixar de ser um lugar técnico e vai passar a ser um lugar político, porque vai ser eleito pelas forças políticas dos eleitos de cada CCDR e, portanto, vai meter um cargo que devia ser eminentemente técnico da administração pública, um diretor regional da Agricultura, vai passar a ser um cargo político eleito pelos seus correligionários, dependendo da força política de cada território. E isso, a nosso ver, é muito grave o que a Sra. Ministra nos veio aqui dizer hoje. O envelope financeiro nacional para este PEPAC é superior a 6,8 mil milhões de euros, ou seja, é 2 vezes mais o que o Estado português gastou na TAP. E, portanto, é muito dinheiro e é muito importante que este dinheiro, entre o período de 23 e 27, seja de facto bem executado. E chegue de facto a quem precisa dele. Também gostávamos de sublinhar aqui que em Portugal o PRR está completamente aliado das questões da agricultura e perdemos uma grande oportunidade de utilizar os fundos do PRR para a agricultura, nomeadamente numa questão muitíssimo importante que é a questão da água. O PRR poderia ter sido utilizado para fazer os planos de eficiência hidrológica para várias zonas do país, como Bragança, Porto Alegre, o Alto Minho, etc. O que não acontece, o único plano de eficiência hídrica que foi feito, o PRR, foi para o Algarve. Portanto, foi uma grande oportunidade perdida. Mas relativamente ao PEPAC, gostava de me debruçar aqui sobre a distribuição destes 6,8 mil milhões de euros. E o que nós vemos quando analisamos o PEPAC 23-27 é que os regimes ecológicos representam 25% dos pagamentos diretos e que as medidas que contribuem para o ambiente e para o clima representam mais de 40% do pilar de desenvolvimento rural. A nosso ver, isto compara mal quando nós vemos que o apoio redistributivo corresponde apenas a 10% do envelope dos pagamentos diretos e que acresce o programa da pequena agricultura apenas 9%. Portanto, na nossa entender, há muito pouco redistribuição aos apoios ao rendimento dos pequenos e dos médios agricultores. Gostava que a Sra. Ministra nos desse a sua visão sobre esta falta de redistribuição. Depois, os apoios ao rendimento dos agricultores jovens, e devemos pensar que os agricultores jovens vão até aos 40 anos, e também aos novos agricultores, que terão um valor apenas equivalente a 3% dos pagamentos diretos. Sra. Ministra, como é que pode querer realmente apostar numa renovação geracional na agricultura, quando apenas 3% dos pagamentos diretos vão para os novos agricultores e para os jovens agricultores? Relativamente ao investimento, os principais instrumentos para a competitividade são apenas 13% do plano financeiro, quer nas grandes infraestruturas coletivas, quer nas explorações agrícolas e florestais, e, portanto, isto, penso eu, que é muito pouco, só esperar esta percentagem de explorações agrícolas que recebem o apoio de investimento que se modernizam, que são apenas 16%, e apenas 2% é que tem o objetivo das tecnologias agrícolas digitais. Ora, como nós sabemos em Portugal, apenas
27% das explorações agrícolas é que têm mais de 5 hectares e, portanto, se juntarmos estas duas, se compararmos estas duas percentagens, falta muito para a famosa agricultura de precisão e a agricultura tecnológica que a Sra. Ministra gosta tanto de falar quando vai às feiras, e é bem recebida, obviamente que a Sra. Ministra é bem recebida, porque os agricultores sabem receber e a Sra. Ministra é uma pessoa agradável e não vamos deixar de receber bem a Sra. Ministra apenas porque o Ministério não faz aquilo que lhe compete. Outra coisa muito importante que gostava de sublinhar são o apoio aos pequenos e aos médios agricultores. E aqui, relativamente ao apoio base da sustentabilidade, que é apenas 18% do plano financeiro. Ora, é muito pouco, Sra. Ministra, e isto não contribui para corrigir a falha do mercado que nós vemos hoje em dia e, portanto, é ineficaz nessa convergência total que a Sra. Ministra quer até 2026. Gostava também de sublinhar que a Sra. Ministra não respondeu sobre a atual situação, se acompanha ou se não acompanha a atual situação do Sr. agricultor Luís Dias, e falando nisto, também eu acho que seria necessário reforçar a gestão de riscos de catástrofes, que foi exatamente isso, uma má avaliação de uma catástrofe pela DRAP Centro que levou à ruína deste agricultor e que, portanto, levar apenas a 2% o incentivo previsto à subscrição de seguros para catástrofes, tendo em conta e uma meta de 12% das explorações, é muito pouco, Sra. Ministra. Devíamos apostar mais na subsidiação de seguros para a prevenção de catástrofes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A minha primeira nota é para, de facto, quem perdeu o pio nesta comissão foi o Bloco de Esquerda, que se foi embora e, portanto, perdeu o pio, como já é habitual nesta comissão, desapareceu, esfumou-se, evaporou-se como a água nas barragens, como diz a Sra. Deputada Catarina Martins, foi-se embora, perdeu o pio. Sra. Ministra, relativamente, vou-lhe fazer esta pergunta pela terceira vez, Sra. Ministra. A Sra. Ministra continua a acompanhar o caso do agricultor Luís Dias, que foi para a miséria por causa de uma má avaliação da DRAP Centro? Sim ou não? Este caso continua nas mãos do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Eu gostava de saber se a Sra. Ministra continua ou não preocupada com este agricultor, que é um médio agricultor que perdeu tudo, perdeu as suas estufas, perdeu a sua Quinta das Amoras e está agora, durante este mês, prestes a perder a sua casa. Gostava mesmo que respondesse a esta pergunta, Sra. Ministra. Acho que é importante porque é um caso paradigmático da agricultura em Portugal, de um agricultor que fez greve de fome. Fez greve de fome 3 vezes. E tal como os agricultores que a recebem muito bem nas feiras e nos eventos a que a senhora vai, são os mesmos agricultores que depois vão fazer as manifestações. Fazem as manifestações em Mirandela, em Castelo Branco, em Porto Alegre, em Évora, nas Caldas da Rainha, e que prometem vir a uma grande manifestação aqui em Lisboa. Sabem exigir o que é, Sra. Ministra? A exigir a sua demissão. É isso que eles exigem, é isso que se ouve gritar pela incompetência que nos governa. E, portanto, o que se diz no setor, Sra. Ministra, é que este PEPAC 23-27 tem mais medidas, tem menos apoios e aumentou a burocracia das exigências. De facto, o PEPAC esteve em vigor durante 2 meses, janeiro e fevereiro, mas a parte relativa aos pagamentos diretos faltava publicar os regulamentos que definiam a sua execução em Portugal, o que gerou um enorme descontentamento e caos em todo o setor agrícola. Sra. Ministra, como este Governo querem fazer sempre uma figura de serem muito bons alunos em Bruxelas, mas depois descuram a política nacional e as nossas populações. O que também se diz, Sra. Ministra, é que o PEPAC baixa o rendimento aos agricultores já este ano, em 2023, e, portanto, o que é dito por todas as confederações e pelo setor contraria em toda a linha e em toda a medida a narrativa socialista que a Sra. Ministra nos veio aqui trazer hoje e com a qual nós não concordamos e repudiamos totalmente. Muito obrigado, Sr. Deputado.